Oi? Tá bem. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Robson Ruiz e hoje, juntamente com a Kalana, o Maurício e o Veloso, nós iremos apresentar, então, o Centro Médico em Marte da missão espacial, então, do Habitat Marte. O primeiro tópico da nossa apresentação é o design interno da nossa estação. E aqui, então, nós temos o subsolo, que é onde o centro médico se concentrará, então, em sua maioria. Nessa primeira sala aqui, nós temos, então, um espaço que ele é livre para a realização de reuniões ou também para a teleconsultoria. Aqui ao lado nós temos, então, um laboratório, que ele servirá, então, para análises clínicas, a impressão 3D e também desenvolvimento de fármacos. Nessa outra seção aqui, onde temos o computador, será realizado, então, atendimento psicológico através da telepsicologia. E essa sala aqui, ela também poderá ser utilizada para teleconsultoria. Aqui, então, nós temos um banheiro, os servidores, que disponibilizarão, então, né, questões de armazenamento e também internet para toda a estação. A academia para serem feitos, então, os exercícios pelos astronautas, onde serão feitos, então, treinos de resistência e de força. E aqui no térreo, nós temos, então, um pouco da estrutura do outro grupo, mas que nós também iremos utilizar algumas dessas salas, como as salas de exames, que aqui nós colocamos equipamentos grandes, mas são só ilustrativos, né? Porque nós pretendemos levar equipamentos que sejam portáteis e fáceis de transportar dentro da estação, para que não seja necessário levar o astronauta até essa sala aqui para ser feito o atendimento. E aqui nós temos exames de imagem sendo feitos, né? E aí, uma ideia do nosso grupo é realizar uma pré-análise desses dados através dessas imagens através de redes neurais convolucionais, que são algoritmos de aprendizado profundo, que tem um grande desempenho em avaliação de imagens. Então, seria encaminhado para um médico em terra a imagem e o resultado que a rede chegou, para que ele aprove ou não aquele diagnóstico. Aqui nós temos também um centro clínico, né, que ele também terá a dispensação de medicamentos. E nós temos aqui 2 dormitórios e também um banheiro com box para tomar banho também. E aqui, por fim, nós temos o segundo andar, que é aquele andar que ele é compartilhado entre todos, né? Ele tem também a seção aqui de lazer, tem aqui o jardim, né, com as plantas para serem consumidas, tem mais dormitórios, banheiro, e aqui também tem uma cozinha com um pequeno refeitório. Então, as tecnologias aplicadas na nossa estação, nós temos as máquinas dos exames de imagem, que, como eu falei anteriormente, nós pretendemos utilizar, então, equipamentos portáteis que sejam fáceis de transportar entre diferentes ambientes, como encefalograma, eletrocardiograma, tomografia, ressonância magnética e ultrassom. Também precisamos de computadores para a parte de telesaúde, tanto para teleconsultoria, telepsicologia, quanto também para receber o retorno do médico em terra sobre se aquele diagnóstico da inteligência artificial faz sentido ou não. Precisamos também de equipamentos para exames laboratoriais e de acuidade visual. E quanto às tecnologias, temos então os testes psicológicos que também serão realizados nos computadores para fazer então um acompanhamento dos astronautas em sua saúde mental. Como os recursos possíveis de gerar in situ ou transportados da Terra, nós temos materiais genéticos de diferentes espécies, como células embrionárias, imunes e demais células. Também pode ser feita, então, a conservação da água in situ
E também pode-se ter diferentes amostras de solo e de plantas que têm, então, as suas sementes transportadas da terra. Maurício, por favor. Seu microfone está desligado. Bom, essa estrutura é a estrutura básica, né? Considerando 4 astronautas especialistas, com a figura de um deles que tenha prerrogativas e alçadas de comando sobre os outros, ainda que as decisões sejam colegiadas. O limite desse ambiente democrático é a alçada decisória, que é a prerrogativa exclusiva do chefe da infraestrutura, que seja o especialista 1. Próximo. Bom, aqui basicamente um registro do que seria a prerrogativa, né, desse comandante, que é supervisionar, registrar, apoiar os membros, atuar como interface com os demais membros da tripulação. Aqui a gente quer dizer com os outros módulos, dessa maneira fazendo uma higiene da comunicação, de modo que, então, elos de interlocução são específicos e dedicados, você não tem todo mundo falando com todo mundo. Então, o comandante ele tem essa alçada também de comando com o comandante da estação e com os chefes dos demais módulos, sempre buscando contemplar, quando possível, as decisões colegiadas, valendo-se sempre da opinião de todos, mas sendo responsável pela decisão tomada. Ele pode e deve continuamente ficar em estado de alerta sobre o status da instalação que ele dirige, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista da moral da equipe sob sua responsabilidade. E aqui é interessante diferenciar a equipe e cada indivíduo particularmente, ou seja, o moral da equipe pode não refletir exatamente o que uma pessoa possa estar sentindo, então é muito importante que ele contemple isso. O especialista 2 ele tem a prerrogativa de ser o primeiro sucessor em alçada decisória e das prerrogativas, né, do chefe da infraestrutura, tanto permanentemente, no caso de uma incapacitação, quanto temporariamente no caso de ausência do mesmo. E aí ele passa a ser o responsável pelas decisões. Essa figura tem também uma responsabilidade específica determinada de cuidar do inventário, controle, operacionalidade, segurança de todos os ativos do centro. Por ativos, nós entendemos tudo aquilo que faz parte, todo o inventário tecnológico, ferramental, enfim, tudo aquilo que está embarcado. Ele também fica responsável pela intervenção técnica de suporte e manutenção dos equipamentos, ou seja, ele é o troubleshooting. É só um detalhe, sem prejuízo de acumular a alçada de chefe da estrutura, caso seja necessário. Especialista 3, nós entendemos como alguém que seria responsável pela coleta de amostras laboratoriais, sua guarda, registro, as pesquisas e exames com esse material. E o quarto tripulante seria responsável pelo acompanhamento psicológico do grupo, e por acompanhamento entenda-se estar sempre atento, né, aos sinais não tão perceptíveis, mas buscar o tempo todo observar o comportamento do grupo e dos indivíduos, e prestar o acolhimento inicial quando necessário, registrando isso em diário, mantendo uma constante, a possibilidade de constante acompanhamento da evolução do estado do grupo e de cada indivíduo. Bom, nós entendemos como
necessário para esses tripulantes formação em medicina e treinamentos específicos para a estrutura em que ele vai atuar. Então, ele precisa ser treinado em técnicas de capacidade de tomada de decisão, todos têm que ter conhecimentos básicos de psicologia, no mínimo, voltadas para um diagnóstico prévio de possíveis anomalias no comportamento dos tripulantes e, principalmente, sobre como acolher corretamente as anomalias constatadas. Ele deve ter a capacidade cada tripulante deve ter a capacidade de operar todos os equipamentos médicos embarcados, de modo que essas funções são impessoais, na verdade, são funções. E se eu for obrigado a reorganizar a equipe, eu tenho que confiar que cada membro da equipe tem o mínimo conhecimento para poder operar tudo que é necessário para manter o objetivo dessa estrutura. O CRM, né, que é o gerenciamento de recursos de tripulação, que são técnicas de relacionamento interpessoal que visam evitar a supremacia de um sobre o outro, independente da experiência, da posição, dessa maneira favorecendo com que as decisões sejam tomadas realmente de maneira legítima, sem que ninguém tenha o temor de apontar alguma coisa que o líder não percebeu. É uma técnica que já é usada na aviação, já é usada em ambiente cirúrgico. Então, a questão do relacionamento interpessoal é fundamental. E um treinamento em Threat and Error Management, que é uma técnica de gerenciamento de ameaças e erros, que vai desde de ameaças causadas por erros de comunicação interpessoal, por palavras que não fiquem claras, processos mnemônicos particulares para evitar o esquecimento de alguma coisa importante. Então, entendemos que são treinamentos essenciais para tripular essa estrutura. Evidentemente, como complemento ao treinamento macro que é fornecido a todos os tripulantes que viajarão numa missão como essa, que é, obviamente, muito mais abrangente. Próximo? Acho que agora já passamos para Kalana. Não, eu ainda. Então, aqui nós temos os recursos necessários para as 2 semanas de isolamento. E, então, nós temos os alimentos. Nós calculamos cerca de 2.000 calorias para cada astronauta, mas isso irá depender das atividades realizadas. Então, esse número pode acabar aumentando ou diminuindo. Também produtos de higiene, água, que nós estimamos 2 litros para cada tripulante por dia, kits de primeiros socorros, incluindo os medicamentos, dispositivo móvel de comunicação, recursos de vestuário e também entretenimento, contendo, então, videogames e jogos com realidade virtual, tanto para o astronauta se exercitar, quanto também para se entreter, jogos de tabuleiro e dispositivo para assistir séries, filmes e novelas, livros e telas de tintas. Quanto às orientações a serem fornecidas a outras instalações, ou a estação inteira, nós temos que a realização de exames se dará apenas com agendamento prévio, os medicamentos devem ser aprovados antes de serem consumidos, e o atendimento psicológico deve ter agendamento prévio. Isso se dá porque a sala, como eu mostrei anteriormente na planta, ela é uma sala privada e ela também é utilizada para teleconsultoria. Entrando agora, então, na parte dos protocolos. Nós temos aqui essa rotina estabelecida, que ela conta com 3 atividades. Então, a primeira atividade do dia é 1 hora de exercício aeróbico. Após isso, então, são feitos cuidados com a microprodução de alimentos, a organização e monitoramento do estoque da farmácia, a primeira alimentação do dia,
coleta de exames de rotina, monitoramento de saúde, 1 hora de exercício de força, cuidados de higiene, momento de lazer e a última alimentação do dia. Novamente, cuidados com a microprodução de alimentos, meditação, e então eles dormem por 8 horas. Protocolos de segurança, então, quando a gente fala num protocolo de comunicação técnica formal, utilizar o jargão técnico apropriado a esse tipo de missão como meio de mitigar mal-entendido, acostumar se valer da rotina de cotejar a informação que foi recebida. Então, é basicamente sempre preservar a formalidade técnica da comunicação quando oficial, né? Então, desligo, aqui é o centro médico para o centro de saneamento, e sempre com a preocupação de cotejar a informação para não ficar dúvida sobre o entendimento. Protocolo de suporte vital do módulo, ou seja, o monitoramento constante das condições de vivência, de sobrevivência na estrutura, alerta elevado e intervenção caso alguma anomalia seja constatada e possa ser reparada. Um protocolo de segurança dos ativos, nós temos uma preocupação com a guarda de fármacos, por exemplo, fármacos como benzodiazepínicos, como, enfim, medicações que podem produzir no tripulante a sensação de conforto sem que tenha sido detectada uma propensão ao vício e que ele busque consumir mais do que é tecnicamente adequado. Então, a guarda de fármacos é extremamente importante, assim como dos produtos dos biohazards, né? Produtos químicos, biológicos, instrumentos perfurocontundentes. É delicado, mas se imaginarmos um surto a que todos nós estamos sujeitos, com algum tipo de beligerância, é fundamental ter em boa guarda instrumentos que possam causar danos e ferimentos. Evidentemente que esse protocolo precisa ser inteligente. Não adianta você trancar tudo isso e na hora que você precisa você não tem como acessar. Então, pelo menos o comandante da estrutura, o seu deputy, né, o especialista 2, e eventualmente uma terceira pessoa, se não fosse o caso de sempre só 4, né, porque aí só um não saberia onde está, seria ideal, mas pelo menos 2 pessoas têm que ter conhecimento de como acessar o que está guardado. Um outro assunto delicado é o protocolo de contenção, que vai na mesma linha do surto psicológico. Em algumas situações, alguém pode sair do seu estado normal e também produzir risco de lesões a si mesmo, aos equipamentos ou a outrem. Então, a ideia aqui é que esse protocolo contemple técnicas de contenção não de maneira a preservar a segurança do indivíduo que será contido, até que ele possa ser literalmente confinado, se for o caso, uma situação muito grave, mas técnicas que sejam colocadas em prática com o mínimo de possibilidade de causar lesões, e sim simplesmente a contenção. Um protocolo natural de controle de infecção e contaminação, um protocolo de abandono, né, que implica em, primeiro, desativar a estrutura, se for necessário, por exemplo, um excesso de CO2, enfim, qualquer situação que seja considerada como de abandono da instalação, desativá-la, abandoná-la de acordo com o que prevê o protocolo
e o isolamento. Naturalmente, até por uma questão de tradição, o comandante seria, o chefe da estrutura seria o último a deixar, e o responsável principal por esse protocolo, que não impede que outra pessoa o faça em caso de incapacitação. E um protocolo de contingência, porque toda tecnologia embarcada pode ser degradada. Então, tudo que nós prevemos para a operação do centro, assim como para a segurança e situações de emergência, deve ter uma contingência, ainda que não prevista em algum protocolo aqui ou em algum plano, porque nós temos dois tipos de riscos, aqueles que nós conhecemos e aqueles que nós não conhecemos, que são os mais perigosos. Então, esse protocolo de contingência ele tem a ver com estar apto primeiro, a utilizar redundâncias, técnicas de captura do erro e, evidentemente, desenvolver propriedades emergentes para solucionar problemas que não teriam sido previstos. Então, passando para o protocolo de atividades operacionais e de entretenimento, a gente pensou em estimular os jogos de equipe. Então, pelo menos uma vez por semana vai estar previsto jogos de equipe interativos que seja de afinidade dos astronautas, né? Também vai estar disponível filmes, seriados, como o Robson comentou antes, karaokê, para estimular que os astronautas trabalhem essa questão psicológica de saúde mental e também desenvolver campeonatos, coisas que gerem motivação, né? Algo relacionado à competitividade, mas algo saudável em relação a isso. Também estimular o exercício através de videogames, então, pensando num ambiente de isolamento privado, a realidade virtual pode auxiliar nessa parte, pois dá para fazer jogos de dança, jogos de luta, coisas que mantenha, além da pessoa estar se distraindo, ela vai estar se movimentando. Pode passar. Também tem o protocolo de microprodução de alimentos, então é importante pensar no transporte dessas sementes para o centro médico, para o centro em Marte, né? Que isso vai ser feito, tem que pensar como é que vai ser feita essa parte. Também tomar os cuidados do plantio, então a equipe vai estar constantemente pensando nos cuidados dos alimentos, na produção de alimentos, porque a gente tem que controlar a radiação da estufa, que isso também vai ser a responsabilidade do centro médico, o controle da temperatura da estufa, para que essa produção ela seja feita de maneira efetiva, que a gente consiga manter um estoque de alimento em dia. Também o uso de fertilizantes, a irrigação, tudo vai ser controlado pelo centro médico e vai ser monitorada diariamente. Então, como estava no protocolo de atividades, então vai ter horários para ir monitorar essa produção de alimentos. Sobre o protocolo de impressão 3D, a impressão 3D ela pode ser utilizada em vários aspectos do centro médico. Um deles é a produção de medicamentos, que pode ser colocado ali, então, a quantidade exata de cada ativo que vai precisar na produção do medicamento. Então, isso também é responsabilidade do centro médico. Ela pode ser utilizada na elaboração de próteses e órteses, então, pode ser que aconteça algum acidente, uma cirurgia de emergência, alguma coisa que precise dessa impressão 3D, de alguma prótese, ou de alguma órtese, até do planejamento das cirurgias, imprimindo algum órgão de forma ampliada que possa ser utilizado no planejamento da cirurgia, e também algum implante que vai ser necessário, pode ser feito através da impressora 3D. Pode passar. Então, sobre as tecnologias da infraestrutura que podem estar em contato com a Terra, né, principalmente a telesaúde, então a gente vai precisar desse monitoramento diário da Terra em relação ao que está acontecendo no habitat, então um monitoramento psicológico e médico principalmente, que vai ser realizado os agendamentos através do centro médico, pensando que a gente tem apenas uma sala que é destinada a isso,
espaço da estrutura, né, da infraestrutura, e também do monitoramento do treinamento físico pelos especialistas do movimento. Então, educadores físicos, fisioterapeutas, eles estarão também diariamente gerando relatórios e em contato com os astronautas para ver se a quantidade a intensidade, o volume de treinamento está dentro do esperado, e também conforme a necessidade de consultas e de apoio psicológico também vai estar disponível. E também uma inteligência artificial, então um banco de dados de consulta dos astronautas, caso precise de alguma consulta rápida, vai ter essa inteligência artificial para auxiliar. Então, pensando nos objetivos de desenvolvimento sustentável, a gente acha que esse objetivo 6, que visa garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável, do saneamento para todos, o Centro Médico vai estar contribuindo para isso na Terra também, pensando que a gente pode desenvolver métodos de ter água potável e de armazenar ela por mais tempo. A gente vai estar contribuindo também para esses avanços na Terra da água potável, né? Pode passar. O objetivo 6 também, que visa construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação, também é algo que a gente vai estar contribuindo para esses avanços, pois é uma área muito nova de inovação, que vai estar gerando infraestruturas que ainda não existem e que são muito avançadas, porque existem aqui, né? Então, a gente vai estar contribuindo para esse objetivo também. Deixa eu passar. E o objetivo número 12 é o último, que visa garantir padrões de consumo e de produção sustentável. Então, como eu falei, essa coisa da produção de alimentos, do armazenamento de água, produção de água, a gente vai estar realizando pesquisas sobre esse assunto e gerando avanços para, no futuro, tanto desenvolver isso para Marte, como aqui para a Terra, gerar esses avanços. E é isso. Os nossos contatos dos participantes. Pode passar. Muito obrigada de estar disponíveis para perguntas. Esse foi o nosso trabalho.